Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Clemente Rolim, de Brasil, São Paulo, e a mim me gostaria agradecer o convite para esta ponência, a doutora Yamile. E meu tema hoje é diagnóstico e tratamento da neuropatia diabética baseado em evidência. Concretamente, as diretrizes basadas em evidências da Sociedade Brasileira de Diabetes, que acabamos de terminar este trabalho, estará disponível online dentro de 2 meses para todos acessarem. Bueno, então, em primeiro lugar, a mim me gostaria falar despacito e em perfeito espanhol, pero hablaré em portunhol, né? Como dizia aqui o poeta, despacito e buena letra, que el hacer as coisas bem importa mais que el hacerlas. Muito bem, então, estes são meus potenciais conflitos de interesse. E os objetivos desta ponência são lograr câmbio positivo e uma melhora no diagnóstico temprano, especialmente da neuropatia diabética, e no tratamento de los enfermos tratados em seus próprios países. Vocês sabem que o pie diabético é uma enfermidade altamente impactante em nossa sociedade, em las famílias, em los enfermos, em los governos incluso, pero não há pie diabético sem neuropatia. A condição sine qua non para haver pie diabético é a neuropatia. É lógico que a enfermidade vascular está aumentando muito nos últimos anos, pero sem neuropatia, o enfermo não ulcera. E também é nosso objetivo aspirar a objetivos mais grandes e avançar neste mundo de rápido e constante câmbio através da medicina basada em evidência. Muito bem. Portanto, seguiremos esta agenda, né? Explicarei rapidamente a metodologia que nós havemos utilizado para terminar estas diretrizes basadas em evidência da neuropatia diabética, a importância do diagnóstico temprano e depois o tratamento baseado em evidência. Pois bem, em primeiro lugar, a metodologia que nós hemos utilizando. Nós somos 4 autores, de Unifesp, Unicamp e USP, aqui em São Paulo, e é muito importante este conceito de classe de recomendação e nível de evidência. Classe de recomendação são classe 1, quando de los 4 autores, mais de 90% ha concordado com a recomendação, é recomendado. Quando há 70% a 90% do painel de los autores recomenda, é classe 2A, então deve ser considerado, e 2B, que há acordo pela maioria, entre 50% e 70% dos autores han acordado, pode ser considerado, e, finalmente, quando não há consenso, não é recomendado. Então, para o nível de evidência, né, em la literatura, nós hemos hecho meta-análise e revisão sistemática sobre diagnóstico e tratamento da neuropatia diabética. Então, nível de evidência, os níveis de evidência. Nível A, há mais de um estudo randomizado ou meta-análise de estudos randomizados com baixa heterogeneidade. Nível B de evidência, há pelo menos uma meta-análise de estudos observacionais ou um estudo randomizado isolado ou análise de subgrupos pré-especificados de grandes estudos observacionais. E, finalmente, nível C, que há estudos muito pequenos ou transversais ou de casos controle, ou apenas opinião de expert e diretrizes de outras sociedades. Muito bem.
Todo o processo, fluxo editorial para se publicar as diretrizes de SBD, Sociedade Brasileira de Diabetes, é bastante rigoroso. E incluso essas diretrizes do manejo da neuropatia diabética estará disponível a partir de novembro no site de SBD para todos os colegas médicos que queiram acessá-la. Muito bem. Então, em primeiro lugar, é o diagnóstico da neuropatia diabética. Não há dúvida que as neuropatias diabéticas constituem, hoje, a complicação do diabetes mais temprana, tanto isto é verdade que 15% de los enfermos com intolerância à glicose, né, seja glicemia de reúno empeorada, seja a intolerância em la segunda hora da curva glicêmica, teste oral de tolerância à glicose, já não têm diabetes ainda, pero têm neuropatia. Né? Incluso 35% das neuropatias essenciais ou criptogenéticas, se tu haces uma curva glicêmica, encontrará a causa, que é uma causa reversível de neuropatia, a questão do pré-diabetes. Mas não somente isso, neuropatia diabética é a complicação mais prevalente do que retino e nefropatia, porque a prevalência aleatória de neuropatia diabética em los enfermos diabéticos é 50%. É extremamente polimórfica. Há enfermos com dolor neuropática terrível, pero com pouquíssimas alterações no exame físico. E, ao contrário, há enfermos sem nenhuma dor, sem nenhuma dolor, e alterações importantíssimas e gravíssimas no exame físico. E o mais importante, o prognóstico da neuropatia é muito perigoso. A questão do pé diabético, a ulceração, a amputação, mas também morte súbita cardíaca, a enfermidade cardiovascular. Estamos vivendo uma epidemia de obesidade, diabetes do tipo 2, mas também de envelhecimento populacional, e cada vez mais haverá neuropatia diabética, porque os enfermos estão vivendo mais, e quando mais vivem, mais neuropatia ocorre. Muito bem, é muito importante estabelecer este conceito que, infelizmente, o diagnóstico da neuropatia hoje, no mundo todo, é muito tardio. Então, vejam este paper de Diabetes Care, de 2005, onde, quando a cada erro cometido por falta de conhecimento de los clínicos, generales, internistas e de los endocrinólogos, a cada erro cometido por falta de conhecimento, ocorrem 10 erros cometidos por falta de examinar o enfermo, por falta de exame físico. O que passa é que os médicos sabem, conhecem neuropatia, mas não examinam, não há tempo, muitas vezes, para examinar os enfermos. E se preconiza que, em pelo menos uma vez ao ano, vale a pena fazer o exame físico de neuropatia diabética, que veremos em seguida. E solamente o 36% de los endocrinólogos e o 31% de los clínicos internistas diagnosticam corretamente a neuropatia leve a moderada. É lógico, quando a neuropatia é muito grave, há dolor terrível, dolor neuropática, o enfermo já chega para vocês com pé diabético, é muito fácil o diagnóstico, basta olhar, examinar os pés. Pero quando a neuropatia é leve a moderada, não há dolor, não há pé diabético, então não se hace o exame físico, clínico, neurológico de los pés, e, portanto, não se hace o diagnóstico temprano. É problema muito atual em todos os países do mundo. Pois bem, este professor Solomon Tesfaye, de Sheffield, ha cedido muito gentilmente este slide para nós outros. E o que passa, então, é que, atualmente, o diagnóstico é muito tardio, porque o monofilamento, que é um excelente instrumento para fazer screening, pesquisa de pé diabético, os pés em risco de úlcera e amputação, mas não é muito bueno, não é sensível
o suficiente para diagnóstico temprano de neuropatia diabética. E como, então, podemos fazer esse diagnóstico mais temprano? Então, entrando diretamente em nossas diretrizes baseadas em evidências. As 3 pruebas, esse é o primeiro, nossa primeira recomendação. As 3 pruebas sensoriais de fibra gruesa, fibras de calibre grande, que são diapasão, né, sensibilidade vibratória, sensibilidade ao monofilamento de 10 gramas, sensibilidade táctil, né, diapasão ou biotensômetro, que é um diapasão eletrônico. Tem uma sensibilidade barra e uma especificidade aceitável para o diagnóstico. Por lo tanto, aunque são deficientes para a detecção, são úteis para confirmar o diagnóstico de neuropatia devido à sua natureza não invasiva. Então, sabemos que para screening, para rastreio em la população, para pesquisa em la comunidade, estes exames, estas pruebas sensoriais não são buenas, porque não são sensíveis o suficiente, mas são específicas. Por outro lado, os questionários validados, que veremos em seguida, de sinais e sintomas, signos e sintomas, resumem a história e o exame físico em pontuações e escalas para o diagnóstico da neuropatia diabética. Aunque não se utilizam para o rastreio, são muito úteis para confirmar o diagnóstico. Portanto, é muito importante este conceito. Para o diagnóstico da neuropatia, se utilizarmos somente o monofilamento, a sensibilidade é muito baixa, de 19% a 59%. Então, com certeza, a metade, por lo menos a metade dos casos, não se acha diagnóstico, né, com monofilamento. Ao contrário, a especificidade é relativamente boa. Ao contrário, se utilizarmos 2 pruebas para fazer pesquisa de neuropatia diabética, térmica, sensibilidade térmica e sensibilidade vibratória, conseguiremos uma sensibilidade de 85%, né? Bem melhor que o monofilamento isolado, e uma especificidade que pode chegar a 100%. E quando utilizamos várias pruebas, né, aqui somente uma prova, 2 pruebas e várias pruebas e questionários validados, então temos uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. E, por exemplo, reparem aqui, o NDS, Neuropathy Disability Score, ou score de comprometimento neuropático, tem uma especificidade de 100% e uma sensibilidade de 90%. O score de Toronto modificado também tem uma sensibilidade de quase 100%, sensibilidade de 98%, muito boa, e uma especificidade de 97%. Então, tanto Toronto modificado quanto NDS Disability Score são muito úteis para fazer o diagnóstico e, incluso, para screening. O que passa é que é um score que necessita por lo menos 5 minutos de exame físico, e que, então, como é um questionário validado, veremos em seguida o Neuropathy Disability Score, né, porque há um paper de Caroline Abbott, de Manchester, do grupo de Bolton, que ha pesquisado em 15 mil enfermos diabéticos em las comunidades de Inglaterra, de UK, e ha encontrado uma prevalência de 50% de polineuropatia diabética em la comunidade. Então, é um teste muito interessante que está baseado em 4 pruebas: a vibratória com diapasão, temperatura com a sensibilidade ao frio e ao calor, sensibilidade dolorosa e, finalmente, o reflexo aquileo. De 0 a 3, vocês vão somando lá, quando está normal é 0 e ao normal é 1 em cada pé, no dorso do hálocus, e reflexo aquileo vai de 0 a 2. 0 é presente, 1 é presente com esforço e 2 é ausente. Então, puedes quantificar, né, com um NDS, Neuropathy Disability Score, ou score de disfunção e comprometimento neuropático, se pode fazer não somente o diagnóstico mais temprano, mas também se pode quantificar o déficit e puedes classificar a neuropatia diabética em
ausente, leve, moderada e grave. Pois bem, quais são os 4 testes? Você pode fazer quente e frio com um tubo de ensaio com água relada, água com gelo dentro, ou água, e tubo de ensaio com água em torno de 40, 45 graus. E também a sensibilidade dolorosa se pode fazer com um alfinete, uma agulha que tem uma ponta muito fina e uma ponta romba. Né? O enfermo tem que distinguir o estímulo sharp blunt, né? Estímulo pinchaço de estímulo não doloroso. E, finalmente, o reflexo aquileu, e, finalmente, o cabo do diapasão para sensibilidade vibratória. E, na falta de tubo de ensaio com água relada e caliente, se pode usar o cabo do diapasão, que esta superfície está mais relada do que esta. Você pode pesquisar a sensibilidade ao frio, embora o ideal é realmente utilizar tubo de ensaio com água relada e caliente. Pois bem, então, é um exame muito prático, muito rápido, de 5 minutos, que vale a pena fazer, que está validado em todo o mundo. Bueno, então, agora passamos ao tratamento baseado em evidência, que eu creio que a parte mais importante desta ponência é, para os clínicos, endocrinólogos, é o tratamento baseado em evidência. Então, há duas vertentes para tratamento. A vertente do tratamento fisiopatológico da neuropatia diabética e a vertente do tratamento sintomático da neuropatia diabética. Ou seja, o tratamento do dolor, o tratamento do distúrbio do sonho e do distúrbio de humor, ansiedade e depressão. Então, baseado em evidência, na meta-análise que nós outros hemos terminado há poucos dias, apresentarei 4 recomendações baseadas em evidências para tratamento tanto fisiopatológico quanto sintomático de dolor neuropático. Fisiopatológico no diabetes do tipo 1 é muito importante o controle intensivo do diabetes tipo 1 desde o diagnóstico, tempranamente, com esquema bolus basal de insulina ou bomba de infusão contínua de insulina. E na diabetes do tipo 2, a intervenção multifatorial, conforme estabelecido o clássico paper de Stino-Chu. E também fisioterapia, perda de peso, ácido tiórico têm um papel, como veremos em seguida. E o tratamento sintomático, as drogas, as medicinas de primeira linha e as medicinas de segunda linha. Não falaremos de terapias de terceira linha por absoluta falta de tempo. Pois bem, então, em relação ao tratamento fisiopatológico, o ácido alfa-lipoico é provavelmente uma opção no tratamento fisiopatológico da neuropatia. É um fármaco seguro e deve ter-se em conta sua relação custo-benefício, uma classe de recomendação 1, houve um consenso de todos os autores, e nível de evidência B. Depois, em relação ao tratamento sintomático da neuropatia diabética, é crucial compreender o conceito de NNT, o número de pacientes necessários para ser tratados, a fim de obter uma melhora de 50% da dor neuropática. Então, reparem aqui que os tricíclicos, né, amitriptilina, imipramina e nortriptilina são os campeões de eficácia. Basta tratar 2 a 3 pacientes, 3 enfermos com neuropatia dolorosa, para obter uma melhora de 50%, né, em pelo menos um paciente. Todas as outras drogas têm um NNT de 4 a 6, no caso de gabapentina, em torno de 6, e os antidepressivos duales, né, duloxetina e venlafaxina, também têm um NNT em torno de 7, e pregabalina, mais recentemente, este paper é de 2020,
ha estabelecido que el NNT em torno de 8 a 10. Então, com base nesta meta-análise, revisão sistemática, proponemos como terapia de primeira linha no tratamento da dor neuropática, neuropatia diabética dolorosa, se recomendam os antidepressivos tricíclicos, imipramina, amitriptilina e nortriptilina, a duloxetina, a venlafaxina, que são duales, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, e a gabapentina, de provada eficácia e uma boa relação risco-benefício. Isto é muito importante, como todo em medicina. É risco e o benefício. Há que balançar, há que pesar sempre em nossa conduta o risco-benefício de qualquer tratamento. E também o custo-benefício. Pois bem, também se recomenda a pregabalina ou a terapia combinada como terapia de segunda linha no tratamento da neuropatia diabética dolorosa. É dizer, a associação de 2 fármacos de primeira linha com diferentes mecanismos de ação, como veremos. Pois bem, no tratamento sintomático da neuropatia dolorosa, não se recomendam as seguintes terapias: topiramato, valproato, lacosamida, clonidina, pentoxifilina, mexiletina, vitamina E, campo magnético, laser de baixa intensidade e terapia de Reiki. Por quê? Não vale a pena, né? Risco, benefício e custo-benefício não vale a pena. São drogas que há como classe de recomendação 1 no nível de evidência B, mostrando que não são eficazes para o dolor neuropático da neuropatia diabética. E, finalmente, não se recomenda o uso rotinário de opioides em neuropatia dolorosa de causa diabética, devido à falta de evidência sobre a eficácia a largo prazo e o potencial de tolerância, dependência, sobredoses e incluso eventos adversos graves. Em casos selecionados, sin embargo, se pode utilizar um opioide débil, como o tramadol, como terapia de resgate e a curto prazo. Também, como classe de recomendação 2A, entre 70% e 90% dos autores concordam, com nível de evidência A. Há pelo menos duas meta-análises que nós outros temos baseado esta recomendação. E, finalmente, a mim me gostaria, então, apresentar um algoritmo para manejo da neuropatia diabética dolorosa, baseado em nossas recomendações e baseadas em evidência, de acordo com a mais recente evidência científica disponível em 2021. Então, em primeiro lugar, há que fazer o diagnóstico temprano da neuropatia através de questionários validados, como NDS, DN4. O DN4 também está em espanhol, né? É muito útil para diferenciar dolor de origem neuropática de dolor de origem nociceptiva. Por exemplo, há que estabelecer se o dolor é de origem ciática, ou artrose, ou por vascular, diferente da neuropática. Este questionário é muito interessante. Então, uma vez que é estabelecido o diagnóstico, excluir, para o diagnóstico da neuropatia, é crucial excluir causas não diabéticas. Então, o primeiro passo é o controle glicêmico, especialmente se o enfermo apresenta uma hemoglobina glicada maior do que 8. Hemoglobina glicada maior que 8%, ou seja, uma média de glicemia maior do que 180, há que estabilizar, há que controlar melhor este diabetes. E isto se é possível, a melhora do dolor, somente com o controle metabólico, glicêmico do enfermo. E é importante também controlar a pressão arterial, albuminúria, lípides e peso. Se o enfermo é obeso, é muito importante emagrecer. Se considera o uso de ácido tiórico ser indicado, levando em conta o custo-benefício da droga. E considere droga de resgate como tramadol ser indicado, se há dolor severo, por exemplo. Então, uma vez que
o enfermo tem uma neuropatia dolorosa e já has estabilizado o controle, né? Se pode usar o resgate de tramadol. As drogas, medicinas de primeira linha são tricíclicos, que têm um bom custo-benefício, como imipramina, inotriptilina e mesmo, incluso amitriptilina. E também, nesta classe de primeira linha, estão os duales, duloxetina, venlafaxina e a gabapentina. Titule cada medicina até a dose máxima tolerada, efetiva, e se mesmo assim o enfermo não ha apresentado em pelo menos uma melhora de 40% no dolor, né? Pelo menos uma queda de 30% em la escala visual analógica, ou uma nota para dolor persiste, uma nota de dolor maior que 4 em 10, adicione uma segunda droga com outro mecanismo de ação. Seria o tratamento combinado. Então, há papers mostrando a eficácia da associação de gabapentina com nortriptilina e duloxetina com pregabalina. Entretanto, se o enfermo não ha apresentado nem sequer uma resposta de pelo menos 30%, você pode trocar por uma droga com outro mecanismo de ação, e se mesmo assim não há melhora, se recomenda, se sugere que encaminhe o enfermo a um especialista. Em relação à titulação de gabapentina, que é uma droga eficaz com um NNT de 6, é muito importante começar o tratamento com uma medicina de 300 miligramas por la noite, no primeiro dia, e no seguinte, no segundo dia, uma de 300, de 12 em 12 horas, por la manhã e por la noite, e finalmente, no terceiro dia, uma medicina a cada 8 horas, né? Por la manhã, por la tarde e por la noite. Depois, a partir do quarto dia, se pode incrementar em 300 miligramas a cada 3 dias, hasta chegar a 1.200. É muito importante chegar a 1.200, porque a gabapentina é eficaz, mas tem um problema de absorção. Menos do que 1.200, a absorção é muito errática. Mas quando se chega a 1.200, 1.800, a absorção passa a ser muito mais eficaz, né? Quando chega a um comprimido por la manhã, um no desayuno, no almoço, e 2 por la noite, às 21 horas, há uma melhora importante a partir desta dose. Pois bem, então, finalmente, as conclusões. A mim me gostaria deixar este recado a todos os clínicos, endocrinólogos, internistas, que o diagnóstico temprano da neuropatia diabética é crucial, porque está empeorando, está aumentando a prevalência de pie diabético no mundo todo, porque não se faz diagnóstico temprano de neuropatia diabética. Nada substitui um bom exame clínico, por exemplo, NDS, pero se pode fazer o diagnóstico também com DN4, se pode fazer o diagnóstico com térmica e vibratória, né? Nunca afirmes que um diabético não tem neuropatia sem realizar o exame clínico neurológico dirigido aos pés. E termino, então, com esta frase de Hipócrates, né? O padre da medicina. Para as extremas moléstias, os métodos exatos de tratamento são os mais poderosos. Muitas graças.